Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns textos na Bíblia que essa tarde eu fiquei aqui separando para a gente estudar. E eu queria que você pudesse pegar a sua Bíblia, que você vai ter que procurar aí alguns textos, e quando você vai à Palavra de Deus ali, se você fizer uma busca, foi o que eu fiz hoje, a gente encontra muitas citações a respeito das mulheres. E eu quero que você acompanhe comigo, então, alguns desses textos que eu separei com uma linha de pensamento. Bom, quando a gente fala da pessoa, da mulher, dessa questão feminina, a gente vive num tempo hoje onde há muita discussão, e eu quero começar com isso, sobre a questão da igualdade de gêneros, né? O homem, a mulher, quem é mais importante, tem a questão do feminismo, do machismo. A sociedade fala muito desses temas. E como que a gente pode lidar com isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu queria só introduzir um pouquinho, não quero me aprofundar neste assunto, mas algumas ideias. Por exemplo, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 6, falando aqui Jesus sobre a questão do divórcio, tudo que isso envolve, a separação, mas aí no verso 6 ele fala algo que me chama a atenção, porque diz que o texto está escrito, Marcos 10, verso 6, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus criou o gênero masculino e o gênero feminino. Deus criou o homem e a mulher. Isso saiu da ideia, da mente de Deus, criar homem e mulher. E em 1 Coríntios, ainda nessa linha, tem água por aí, gente? Traz para mim, por favor. Por gentileza. Aqui, em 1 Coríntios 11, verso 9... 9, 11 e 12. Coríntios 11, verso 9, 11 e 12. Está escrito assim, ó. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Obrigado. Veja bem, se a gente parasse só nesse verso aqui, daria pano para manga, né? Parece que está dando munição para os homens dizerem assim, olha, está vendo? A mulher foi criada por causa do homem, mas a Bíblia não para aqui. O verso 11, 1 Coríntios 11, 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem e nem o homem independente da mulher. Já igualou aqui. Pois, verso 12, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Olha que coisa interessante. Quando eu faço encontro de casais, de vez em quando eu faço uma pergunta para os casais no curso de noivo, que é uma reflexão assim, qual o amor maior? Qual é o amor mais importante? O amor de uma mãe pelo filho ou um amor conjugal do marido para a esposa e vice-versa? Interessante que, em algumas situações, as pessoas, sem ter nenhum tipo de dúvida, falam assim, eu já vi situação que falam assim, pastor, essa pergunta está muito fácil. Lógico que o amor maternal é muito maior, mais importante que o amor do marido. E o raciocínio que algumas pessoas usam é o seguinte, pastor, o filho saiu de dentro de mim, é carne da minha carne, é sangue do meu sangue. Se eu tiver que escolher um dia entre a minha esposa e o meu filho, com certeza eu vou ficar com o meu filho, porque marido nem parente é. Mas o filho não, o filho saiu de mim, é meu sangue, é uma ligação muito forte, eu gerei aqui dentro. Mas eu faço as pessoas refletirem um pouquinho, porque quando você vai à Bíblia, quando fala da criação do homem e depois da mulher, a gente tem que lembrar, e por isso que Paulo está fazendo essa menção,
Porque quando Deus criou o homem, ele deu um pesado sono no homem, e do homem ele tirou uma costela, e da costela ele fez quem? A mulher. Fez a mulher. Então, no final das contas, realmente o filho sai de dentro da madre da mulher. Mas lá na origem, a mulher saiu da onde? Do homem. Então, a gente é parente, sim. É carne da minha carne. Essa foi a expressão bíblica. Quando Adão viu Eva, ele diz assim: agora sim, esta é carne da minha carne. Ossos do meu osso, se referindo à costela. E aqui o apóstolo Paulo ele está fazendo essa referência. Mas é muito interessante quando Paulo fala assim, verso 12, 1 Coríntios 11, 12. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce do quê? Da mulher. E depois ele resume quando ele diz assim, mas não se esqueça, quem deu origem ao homem foi Deus e quem deu origem à mulher foi Deus. Isso é o mais importante. E se você for em Gálatas 3:28, tem esta menção que eu acho muito interessante, que o apóstolo Paulo iguala essa questão. Não é machismo, não é feminismo, não é o homem, não é a mulher. A igualdade, quando ele fala em Gálatas 3:28, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo. Todos são um em Cristo. E quando a gente vai à Bíblia, a gente sabe, infelizmente, que a gente vive num mundo machista. Infelizmente. A gente às vezes fala assim, eu não sou machista, e de vez em quando a gente está falando coisas ou agindo como tal. E a gente está vivendo num tempo perigoso para a mulher. Esse dia, eu e a minha mulher, a gente pega e caminha, e eu estou com um problema no joelho, estou fazendo fisioterapia, e teve um dia que eu não consegui ir com ela. E ela me falou uma coisa muito interessante, porque a gente já vai caminhar bem cedinho, e agora está começando a diminuir o dia, e às vezes ainda está escuro, mesmo aqui, nesse local onde as pessoas andam, aqui bastante, no centro de Cotia, eu fico preocupado. E ela falou assim, como é triste ser mulher, porque a gente nem pode sair na rua para andar, que a gente tem que ficar preocupado. Não é? O tempo todo, essa insegurança. A gente está vivendo num tempo perigoso para a mulher, com feminicídio, com os companheiros matando a sua esposa. Crimes passionais em nome do amor, da paixão. Se você não for minha, você não vai ser de ninguém, vai lá e mata a mulher. E aqui a Bíblia, então, igualando o contexto, a visão bíblica para a mulher é de igualdade. E aqui eu queria dizer uma coisa, que às vezes lá em casa eu converso com os meus filhos, com a minha esposa, a gente senta para comer e conversar, e eu tenho um pensamento, irmãos, assim como nós não devemos ser machistas, também eu não concordo com a ideia do feminismo no ponto que a mulher tem que ser maior do que o homem. Aí também é um erro na mesma medida. Se o homem não deve ser mais do que a mulher também não deve ser mais do que o homem. A luta tem que ser pela igualdade e não por ser maior, mais importante do que o homem. Ser igual, porque é isso que a Bíblia traz. Eu me lembrei de um texto do Espírito de Profecia que eu vou citar aqui para vocês. Olha que texto maravilhoso que Ellen White, a profetisa do Senhor, escreveu. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não o deveria dominar. Aí me vem a ideia do feminismo. Não, a mulher foi tirada da costela para que ela não dominasse o homem, como a cabeça, nem ser pisada sobre os pés, como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como seu igual e ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso de seus ossos e carne de sua carne, era ela o seu segundo eu,
mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deve existir nessa relação. Deus propõe na Bíblia e no Espírito de Profecia a igualdade. Nem o homem, e é interessante, né? Essa ilustração ou essa maneira que Deus trabalhou. A costela está do lado. Deus não tirou um pedacinho do crânio para a mulher não ser maior do que o homem. Não tirou do dedão do pé para o homem não pisar na mulher. Mas tirou da costela do lado para ser igual. Igual. E nesse dia que a gente está lembrando do Dia Internacional das Mulheres, é bom a gente lembrar disso também. Mas outra coisa que me veio à mente quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda sobre o papel da mulher dentro do contexto cristão, evangélico, teologia, e principalmente na Igreja Adventista, como nós entendemos, eu fiquei lembrando também que na Bíblia apresenta o papel das mulheres, ou de algumas mulheres, que a gente não deveria seguir. Não sei se vocês lembram de alguns personagens na Bíblia, e um texto que é muito marcante, se você quiser acompanhar aí na Bíblia, essa lembrança no Novo Testamento de algo que aconteceu no Velho, é Lucas 17, 28, Lucas capítulo 17, nós vamos ler o verso 28, depois até o 30 e o verso 32. Lucas 17, 28. Que mulher é lembrada aqui? E eu coloquei assim um subtítulo nesse momento aqui, desse tópico que a gente vai estudar, que é os maus exemplos de algumas mulheres na Bíblia. E esta primeira mulher que é lembrada aqui em Lucas aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Aí já vai a dica. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e o destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. E aí no verso 32, uma frase pequena. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem foi essa mulher? Um exemplo que não deve ser seguido. Que estava numa sociedade que é representada como a nossa, antes de Jesus voltar, que vai descer fogo, como diz lá em Pedro, e consumir a todo. Pedro diz que lá no início, no dilúvio, Deus destruiu o mundo com água, mas agora, na sua segunda vinda, vai ser com fogo. Sodoma foi consumida com fogo, e aqui a comparação do apóstolo, né, de Lucas, dizendo que também no tempo da volta de Jesus, comiam, casavam, davam-se em casamento, e ele fala assim, lembra da mulher de Ló. A mulher de Ló estava com o coração em Sodoma. Quando ela estava saindo para ser salva, o anjo deu a ordem, não olhe para trás, e ela olhou e virou uma estátua de sal. Lembre-se da mulher de Ló. Um exemplo a não ser seguido. Olhe para frente. Não se apegue nas coisas do mundo. Provérbios 19, verso 13, a última parte desse verso, também me faz lembrar de algo que, por mais doce que seja uma mulher, por mais meiga que seja uma mulher, por mais frágil que seja uma mulher, algumas não são. Infelizmente. E aqui a gente sabe que alguns casamentos terminam por causa do homem, mas também é verdade que tem mulher que é igual Provérbios 19, verso 13, a última parte, que diz assim, a esposa briguenta é como uma goteira constante. E, infelizmente, irmãos, a gente sabe que tem mulher que é brava, tem mulher que puxa da peixeira, tem mulher que tem uma língua afiada, tem mulher que é difícil. Tem ou não tem? E eu estou falando, quem sabe, por uma mulher que é assim. E que tem que orar, Deus, Senhor, me muda. Eu não posso ser desse jeito. Implicante, às vezes fofoqueira, barraqueira, como a gente diz. E tem que ser transformada. Não pode se conformar com isso. E esse texto sempre me vem à mente. É verdade, irmãos, que tem homem machista, que tem homem que bate em mulher, que tem toda essa desgraça que a gente vê. Mas também é verdade que tem mulheres que são difíceis de lidar. E ambos precisam ser transformados pelo poder de Deus. Lembre-se, a esposa briguenta é como uma goteira constante. Está aqui, Provérbios 19, verso 13.
Um outro caso que eu quero compartilhar com vocês ainda está em 1 Reis 21, 25, que são esses maus exemplos de mulheres na Bíblia e que foi deixado para a gente conhecer essa história e não repetir. Deus deixou para que a gente não repetisse. 1 Reis 25, capítulo 21, verso 25. Um outro modelo de mulher que é bem conhecida na Bíblia. Vocês já ouviram falar em Jezabel? Jezabel. Que mulher terrível. E aqui, em Reis 21, 1 Reis 21, 25, diz assim: nunca existiu ninguém como Acabe. 1 Reis 21, 25. Que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Quem foi essa mulher na vida de Acabe? Uma desgraça. Por causa dessa mulher, por causa da pressão dessa mulher, o que Acabe acabou fazendo? O texto diz: ele fez o que o Senhor reprovava. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que, infelizmente, tem pecado porque a sua esposa tem pressionado para ele fazer pecados. E você, minha irmã que está me ouvindo, através da internet ou aqui presente, cuide, não repita essa história na sua vida. Não faça com que o seu companheiro ou outras pessoas pequem, porque Jezabel fez isso com Acabe. Lógico que Acabe tinha o poder de decidir, mas ela era uma mulher persuasiva. E a gente sabe que, no contexto principalmente matrimonial, às vezes as mulheres são bem persuasivas, né? E aqui está essa história. E o último exemplo mau que a gente não deveria seguir, mas que está na Bíblia, para a gente lembrar, essas histórias que eu estou tirando estão aí no texto bíblico, é um conselho que o Salomão faz em Provérbios, capítulo 5, verso 20. Provérbios de Salomão, no capítulo 5, verso 20. Está escrito assim: por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O livro de Provérbios fala muito, tem muitos textos falando sobre o homem ter cuidado com a mulher adúltera, com a mulher leviana, com a mulher prostituta. Ele usa essa expressão no livro de Provérbios. Mulheres que levam os homens a pecarem, que levam os homens até a quebrarem o voto matrimonial. E a gente deveria estar atento a isto. Então, veja, nesses 4, 5 versos que nós lemos, a Bíblia apresenta alguns exemplos de mulheres que não deveriam ser seguidas. E de mulheres que precisam, se você, mulher, tem alguma dessas atitudes, precisam ser transformadas pelo poder de Deus. Precisam ser transformadas. Mas eu quero terminar de uma maneira, obviamente, positiva, porque a Bíblia fala de muitas mulheres maravilhosas, extraordinárias, fantásticas, que a gente deve seguir, tanto o homem, as suas atitudes, a forma como elas lidaram e se relacionaram com o nosso Deus são dignas de exemplo. E, na verdade, irmãos, eu fiquei aqui na parte da tarde inteira preparando isso e eu tive que tirar um monte de mulher, porque era muita mulher na Bíblia citada como verdadeiros modelos para que a gente siga. E eu escolhi um evento. E na quarta-feira, quando eu estiver pregando, acho que quarta-feira sou eu, é sábado, quarta e domingo, uma sequência. Se for eu mesmo, depois eu vou confirmar, mas eu vou continuar a história de pelo menos umas 2 mulheres que não vai caber aqui, porque eu só tenho 10 minutos ali. E eu já sabia que o tempo não ia dar. Mas essa daqui me chama muita atenção. É a história de Maria Madalena, muito conhecida, João capítulo 8, tem ali a história em que Jesus foi colocado numa situação de teste, quando uma mulher pecadora, tão conhecida essa história, foi trazida diante dele, jogada aos seus pés, e os doutores da lei, ali que estavam perseguindo a Jesus, perguntaram para ele o que fazer, porque ela foi pega em
flagrante adultério. E a lei de Moisés estava escrito que essa mulher que foi pega em adultério deveria ser morta, apedrejada. E o que Jesus ia fazer? Parecia que ele estava num beco sem saída. Se ele simplesmente a perdoasse, quebraria a lei de Moisés. Se ele mandasse apedrejar, ele era cruel. E a gente conhece bem a história. Eu quero citar alguns versos. João capítulo 8, verso 3, verso 4, verso 10 e verso 11. Toda a história eu resumi aqui para vocês. Mas quando aconteceu esse evento, Jesus começa a escrever na areia o pecado de cada um deles. E Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus olha para aquela mulher. No verso 3 diz assim, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, em pecado. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Ou seja, ela era uma pecadora e merecia morrer. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou à mulher, depois que aqueles homens foram embora, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela responde o quê? Ninguém, Senhor. E nesse diálogo diz que Jesus Cristo virou para ela e diz, eu também não te condeno. Agora, eu gostei dessa tradução, que é a Nova Versão Internacional, porque diz assim, que Jesus declarou à mulher, eu também não te condeno, e disse, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e não peques mais. Veja, mais um pouco à frente, a gente encontra essa mulher perdoada, fazendo um ato maravilhoso em Lucas 7, 37 a 38. Jesus foi convidado a ir à casa de um cobrador de impostos, de um fariseu, Simão. E ele foi condenado, Jesus foi condenado porque, em algum momento da história de Jesus, as pessoas o acusaram de comer com os pecadores, não é isso? E esse é o momento que Jesus estava comendo com os pecadores. Esse pecador foi curado de lepra, achava que estava em débito com Jesus, fez um jantar e chamou Jesus para comer com ele. E quando eles estavam lá comendo, chegou uma mulher, quebrou um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, e começou a lavar os pés de Jesus, começou a chorar, a lavar os pés de Jesus com o perfume, com suas lágrimas, e ali houve um burburinho, porque todo mundo sabia que era a pecadora, e no pensamento de Simão veio algo que Jesus leu. Simão falou, se ele soubesse quem é essa mulher, não deixava ela lavar os pés dele. E Jesus contou uma historinha muito interessante para eles, sobre uma pessoa que devia pouco e uma pessoa que devia muito. Os dois foram perdoados e a pergunta foi, quem deveria amar mais? E o Simão caiu na armadilha de Jesus. Falou assim, Senhor, quem é mais perdoado ama muito mais. E ele chama a atenção de Simão. Essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela está lavando os meus pés, está beijando os meus pés, porque o coração dela está grato. E você vê aqui no verso 48 a 50, eu vou ler aqui os versos 37, 38, 40, 50. Ao saber, eu estou lendo Lucas capítulo 7. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, e olha aí na Bíblia, certa mulher daquela cidade, na minha versão diz, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com o perfume. Então, no verso 48 a 50, então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Irmãos, quando Jesus encontrou com essa mulher, que ela foi colocada diante ali como pecadora por ter adulterado, Jesus não disse para ela já, os seus pecados estão perdoados, vai e não peque mais, mas ela não se sentia perdoada ainda. Essa é uma característica do ser humano, né? Deus perdoa o nosso pecado e a gente continua com a consciência acusando a cada um de nós.
Mas outra vez, Jesus fala para ela: seus pecados estão perdoados, como se estivesse confirmando, eu já perdoei. Mas agora você está aqui chorando, se sentindo culpada, eu já perdoei os seus pecados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vá. No primeiro momento, lá em João, Jesus fala: vá e não peques mais. Agora, em Lucas, Jesus fala para essa mulher que reconhece: vá, a sua fé te salvou. Mais um pouquinho ainda, a história dessa mulher é fantástica, porque em Lucas, no capítulo 8, verso de 1 a 3, nós encontramos novamente Maria de Magdala, Maria Madalena, essa personagem. Lucas 8, de 1 a 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. E veja aqui, Maria, chamada Madalena, de quem haviam sido expulsos 7 demônios. Também estava ali Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana, e a Bíblia diz assim, e muitas outras. E a última parte aqui do verso 3 diz assim: essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Em quem se transformou então Maria Madalena? Ela foi perdoada em João 8, lavou os pés de Jesus em Lucas, no capítulo 7, e agora, no capítulo 8 de Lucas, ela está sustentando a obra, seguindo a Jesus e com os seus bens cuidando dos discípulos e de Jesus. E é interessante que não era só ela, que tinha um grupo de mulheres, algumas citadas pelo nome, as mulheres seguidoras de Jesus. E aqui o último tópico, deixa eu ver aqui, da cena de Maria Madalena. Eu vou pedir ao pessoal do som, se você conseguir me dar retorno de voz aqui, para mim me ajuda, que eu não estou me ouvindo, daqui a pouco eu vou estar gritando e rouco. Vejam, isso, um pouquinho menos. Nós vimos aqui, então, que essa Maria, junto com essas mulheres, começaram a patrocinar o Evangelho. E agora, a coisa mais linda que tem. O Mestre Jesus, a quem elas seguiam, foi injustamente julgado, crucificado e morto. O que está faltando nessa sequência aqui? Julgado, crucificado, morto. Ressuscitou. Mas ele ressuscitou. E em Mateus capítulo, deixa-me ver aqui, Mateus capítulo 28, a gente encontra novamente Maria, a pecadora de João 8, a que perdoada lavava os pés de Jesus em Lucas, a que seguia e mantinha o ministério de Cristo em Lucas 8. E agora, em Mateus 28, encontramos Maria como sendo a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressurreto. Que privilégio! Porque é assim que está escrito. Mateus 28, verso 1, verso 5, 6 e depois o verso 9 e 10. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Maria Madalena, a mesma que estava lavando os pés de Jesus, a mesma que que estava entre as mulheres que sustentavam o ministério de Cristo, Maria Madalena, a mesma que foi pega em adultério. No primeiro dia, o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão... Eu achei linda essa frase aqui que o anjo disse. Sei que vocês estão procurando a Jesus. E eu fico pensando nessa frase como uma aplicação para cada um de nós. Estamos nós procurando a Jesus? Elas estavam procurando a Jesus. E que Jesus que elas estavam procurando? A Bíblia diz, o Jesus que foi crucificado. Que Jesus você está procurando hoje? Tem gente que está procurando Jesus da prosperidade. Tem gente que está procurando Jesus da cura. Qual Jesus você está procurando?
O anjo disse: eu sei que vocês estão procurando o Cristo crucificado. E quando eu era criança, a gente aprendeu até músicas infantis no hall, no jardim, nas classes das crianças, que a gente cantava que Cristo já não estava ali na fala do anjo. Ele não está aqui porque ressuscitou. O Cristo crucificado é o Cristo ressuscitado. Então, mais para frente, nos versos aí 9 e 10, a gente tem então um encontro maravilhoso, porque agora não é o anjo mais, o próprio Cristo. Então disse a elas: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Veja então, a mulher pecadora se transformou na mulher perdoada, que mantém a igreja, a mulher patrocinadora, que se transforma agora na mulher missionária. Que Jesus disse para ele: agora você vai e conta para os seus amigos o que você viu aqui. Mulheres, sigam o exemplo de Maria Madalena. Você é pecadora, você tem pecados, com certeza. Mas você pode ser perdoada, você pode ser empoderada. Hoje tem usado essa frase, empoderada para a pregação do Evangelho. Empoderada até mesmo para ter a capacidade de ser uma diretora de uma grande empresa e ganhar muito bem e manter o ministério. A pregação do Evangelho. Como essas mulheres fizeram. Numa sociedade também machista onde elas estiveram, mas Jesus as tratou diferente. E elas entenderam, se tornaram seguidoras de Jesus. Jesus também pode te perdoar. Jesus também pode te transformar. E eu quero terminar com um outro trecho, não é mais de Maria Madalena, mas eu achei aqui na Bíblia. E diz assim, Lucas 11, 27 e 28. Me chamou muita atenção esse texto, porque diz que Jesus estava falando para a multidão, contando de muitas maravilhas, e eu coloquei assim, uma mulher espontaneamente, a mulher é muito espontânea, né? E diz que uma mulher, Lucas 11, 27 e 28, quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão, não tem nome, você é uma mulher da multidão, e diz aqui que uma mulher no meio da multidão, ela gritou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou, falando de Cristo. Olha que frase linda. Você imagina, eu fiquei imaginando a cena, Jesus estava pregando, empolgado, chamando a atenção, ele estava falando ali de coisas importantes, e a mulher estava ali atenta, e quando Jesus deu uma brecha, ela levanta, como se dissesse: glória a Deus, esse homem é maravilhoso, e ela diz: feliz a mulher que deu a luz a este homem, Jesus Cristo. E a resposta de Cristo foi: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Que cada um de nós aprendamos com a história dessas mulheres. Irmãos, eu coloquei aqui muito resumidamente. Se você colocar, eu tenho uma ferramenta de Bíblia, eu faço esse desafio para você. Coloca lá na ferramenta de busca, de qualquer Bíblia que você tenha eletrônica, escreve a palavra Jesus e mulher. Você vai ver o tanto de texto que tem, de encontro de Jesus com as mulheres. Mas, de vez em quando, eu gosto de escrever algumas coisas, eu não sou poeta, nem filho de poeta, mas eu queria uma reflexão que eu quero deixar para vocês, mulheres, como a minha homenagem. Pequena, mas eu quero que seja profunda para você pensar. E depois nós vamos orar. Eu coloquei assim como título: mulher, você é amada de Deus. Amada de Deus. A mulher pode ser esposa, mãe, filha, irmã, sobrinha, tia e avó. Pode ser empresária ou doméstica, motorista, cozinheira, presidente ou a eleitora. A mulher pode ser negra, branca, rica ou pobre, brasileira ou estrangeira. A mulher pode ser crente ou incrédula, pode ser salva ou perdida. Sabe, a mulher pode ser... a mulher pode até escolher amar ou não a Deus,
mas ela nunca poderá escolher não ser amada por Deus. Mulher, não importa quem você é ou quem você escolheu ser, isto não pode mudar o fato de que você sempre será amada de Deus. Feliz Dia das Mulheres. Amo as mulheres que marcaram a minha vida. Minha mãe, minha sogra, que eu amo demais, e principalmente a minha esposa querida. Que o Senhor possa abençoar a cada uma de vocês. Eu quero orar com vocês, nós vamos cantar um hino, e depois desse cântico, nós voltamos aqui e pedimos uma bênção especial de Deus sobre os homens e mulheres, porque todos somos iguais e merecemos ser abençoados.